Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre poema. Objetivos: ler e interpretar poema analisando sua estrutura. Reconhecer as rimas presentes no texto. Reconhecer as figuras de linguagem, antítese e metáfora presentes no texto. Pensando sobre, vamos conversar um pouquinho então sobre o tema da aula, algumas questões a ponderar. Primeira delas: você conhece pessoas com cultura e com escolhas diferentes das suas? Sim, certamente conhece. E vem cá, como que é a questão de viver em um mundo onde as pessoas são igualmente respeitadas? Já pensou sobre isso? E mais, você já imaginou como seria a nossa sociedade se todas as pessoas respeitassem umas às outras? Será que teríamos muitos benefícios? Como que é isso para você? Pensa só um tiquinho sobre isso e vamos à aula. Poema o que é? Um texto literário. Muito bem. A palavra é a matéria-prima na qual o poeta expressa, em forma de versos que são distribuídos em estrofes. Então, os seus sentimentos de amor, de alegria, de liberdade, de engajamento, de saudade, são expressos e esses versos, então, podem ser versos regulares, brancos, livres. Se for composto por versos regulares, esse texto poderá apresentar diversos tipos de rimas. Esse texto, além de rimas, pode ser também narrativo, dramático, lírico. No poema, a presença de figuras de linguagem e pode apresentar os mais variados temas. Aí você deve estar se perguntando, nossa, a professora falou de um poema narrativo? Sim, são os chamados poemas épicos, como por exemplo os Lusíadas de Camões. As armas e os barões assinalados que partiram, né? Você já deve ter ouvido esses versos. O poema lírico amoroso, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, lembrou? Muito bem! O nosso poema, transcrito do YouTube, é do autor Braulio Bessa. Você já deve conhecer o Braulio, ele está sempre na mídia, sempre com poemas novos. Te convido a conhecer o poema Diversidade. Vamos lá? Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Ah, quem nasceu para julgar e quem nasceu para amar? Olhando estes primeiros versos do poema, já retomamos alguns conceitos, não é mesmo? Primeiro, os versos correspondem a cada linha do poema. Primeiro verso, seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Em relação às rimas são sons iguais ou semelhantes no final do verso, ou seja, a partir da última sílaba tônica. Que palavras você identifica aqui que estarem rimando? Peito, perfeito, respeito, julgar, amar. Percebeu? Como eu chamo um grupamento de versos? Ao conjunto de versos eu chamo de estrofe. E aí ainda tenho mais outras questões, como por exemplo, posso expandir os versos em sílabas poéticas de acordo com a emissão de voz. Continuamos a leitura? E é tão simples entender de que lado a gente está, e o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. Observando aqui, eu já sei que o número de sílabas poéticas, né, não é o mesmo em todos os versos. Tá? Você já observa que, por exemplo, este primeiro verso tem mais sílabas poéticas do que o segundo, o terceiro e o quarto. Com isto, chegamos à atividade 1. Vem cá. Caderno está aí, caneta, lápis, borracha, tudo preparado? Bora lá então, como dizem vocês. Alternativa A.
O poema traz um tema muito relevante para a sociedade. Na sua opinião, este tema deve ser debatido com os jovens e adolescentes? Por quê? Na letra B, estudamos que no poema há presença de rimas. Releia a primeira estrofe do texto e transcreva as rimas. Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo a atividade 1. Pressupõe que você identificou o tema, né? Então, uma rápida lida, seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito humor. E se mesmo assim for difícil, ser não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar, há quem nasceu para amar. E é tão simples entender de que lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. Pergunta: qual é o tema? Sim, o tema é preconceito. E ele deve ser amplamente discutido para que os jovens se conscientizem da importância de termos respeito às diversidades. Todas as diversidades, né? Diversidade de gênero, diversidade étnica, diversidade racial, todas as diversidades possíveis, né, devem ser respeitadas. O que é importante é o conhecimento sobre o assunto para que você aprenda a respeitar. A partir do momento que você respeita o outro, né, você cresce, você constrói o seu caráter. Então, mais de uma vez, esse tema tem que ser muito discutido, muito debatido, sim. Na letra B, a presença de rimas, releia a primeira estrofe e transcreva as rimas. Então, a primeira estrofe que está, quais são as rimas? Vamos transcrevê-las? Então, olha aqui, ó. Preconceito, aqui em negrito, né? Com peito, perfeito e respeito, ok? Então, estão aqui transcritas as rimas da primeira estrofe. Ó, confere aí. Tá? Também poderia colocar ainda julgar e amar. Combinado? Seguimos? Continuando a leitura do poema do Braulio Bessa, eu tenho: o amor, meu povo. O amor é a própria cura, remédio para qualquer mal, cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa verdade que pela anormalidade que todo amor é normal. A atividade 2 tem letras A e B. Então vamos ver aqui agora um pouquinho sobre antítese.
Na estrofe que acabamos de ler, a presença da figura de linguagem antítese, que se caracteriza por apresentar duas palavras ou expressões de sentido contrário. Quais são essas? Vem cá. Chega aqui, vem cá você mesmo, que está aí do outro lado da telinha. É contigo. Você sabe o que é uma antítese? Vamos a alguns exemplos rápidos antes do exercício. Longe, próximo. Ok? Alto, baixo. Feliz, triste. Antítese difere-se do quê? Do paradoxo. Porque no paradoxo eu teria, por exemplo, assobiar e chupar cana, que é simultâneo. Então, é fogo que arde sem se ver. Não existe fogo que arde sem se ver, seria um paradoxo. Antítese não. Antítese é vida, morte, tá? Digamos a grosso modo que seriam o quê? O contrário, né? Mas não exatamente o antônimo. Compreendido isso, seguimos então para que você identifique quais são as palavras que pressupõem essa antítese. Na letra B, a questão versará sobre metáfora. Então, o que é uma metáfora? Oi, prof. Metáfora é uma comparação subentendida. Uma metáfora especial para você que me assiste. Você é um gênio. Gênio? Sim, você é um gênio. É uma comparação o quê? Implícita. Então, ela é muito utilizada. Olha aqui, ó, o amor é a própria cura. Qual é o efeito de sentido nesse poema? Então, quando eu afirmo que alguma coisa é, você é um príncipe, ela é uma rainha, eu estou fazendo uma comparação implícita o quê? Diante da beleza do príncipe, da beleza da rainha. E eu não tenho a palavrinha como seria, por exemplo, na comparação. Ele é como um gênio. Eu tiro a palavrinha como e digo, ele é um gênio. Então, isso é uma metáfora, uma figura de linguagem muito usada no texto poético. Com estes subsídios todos, você já consegue resolver a atividade 2. Portanto, é a hora. Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo atividade 2. Vamos à proposta da letra A. Na estrofe que acabamos de ler, a presença de antíteses, né? Palavras, expressões de sentido contrário. Quais são elas? Mal e cura, normal e anormal, diferente e igual. Então, deixei no intervalo aqui, ó, para você ver, ó. Enquanto eu tenho aqui, ó, a cura, o oposto, ó, mal, a antítese, né? Percebeu? Diferente, igual. Anormalidade, normalidade. Então, são o quê? Antíteses, muito bem.
Na letra B, no primeiro verso, há uma metáfora, uma figura de linguagem que é uma comparação implícita. O amor é a própria cura. Qual é o efeito de sentido, né? Então, no poema se compara o amor à cura para muitos males, como o preconceito e a intolerância. Seguimos com a leitura. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é elitista. O índio não é estranho, estranho é desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Nem o meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos na grade de um padrão. Minha fé não é estranho, estranho é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho, com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Com isso, chegamos à atividade 3. Só para os seus olhos? Não, vamos realizar a atividade. Olha só a letra A. O significado das palavras é importante para a compreensão do texto, não é mesmo? Então veja, relendo os versos. Não é estranho ser pobre, estranho ser elitista. Nem o meu sotaque é estranho, estranho ser xenofóbico. Pesquise o significado das palavras elitista e xenofóbico. Você pode acessar aí as tuas plataformas, né? Você pode acessar o Google, o dicionário mesmo, o que você quiser. Consulte os colegas, faça em dupla. Você vai ver que é uma atividade bem bacana de pesquisa. Na letra B, eu quero saber qual é o efeito de sentido produzido pelos versos. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona os olhos na grade de um padrão. Percebe? Faz aí. Eu te aguardo aqui, é certeza. Voltei. Gabaritar contigo a atividade. Tudo pronto aí? Pesquisou? Então vamos ver. Elitista é o quê? É um substantivo masculino e é um sistema sociopolítico que visa a formação de elites, que menospreza as massas. Xenofóbico, adjetivo que demonstra temor, aversão ou ódio a estrangeiros, a cultura estrangeira, né? Pessoas de fora. Na letra B, o autor critica o padrão de beleza imposto pela sociedade, que faz com que muitas pessoas busquem constantemente encaixar-se nesse modelo de beleza, que não favorece a diversidade entre pessoas. Nesse momento, te convido a seguir comigo a leitura do poema, que tem mais. Entendeu que estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada? Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Ó, gente!
Seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Chegamos aí, atividade 4. No verso aqui, proposta da letra A, entender que estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, é só uma caminhada. O que é a palavra estrada para referir-se à vida, né? Por que ele utiliza isso? E as palavras pretos, brancos, coloridos em uma só caminhada? Explique ao que o autor faz referência. Já volto, gabaritar contigo. No ar, o gabarito da atividade. Vem comigo! Atividade 4, o autor faz referência às pessoas de todas as cores, ou seja, sem distinção, destacando a igualdade do ser humano, independente da cor, e ainda diz que estamos na mesma caminhada, ou seja, que a vida é uma só para todos. Aqui a biografia do Braulio Bessa, né? Ele é de Alto Santo, no sertão do Ceará, nascido em 1986, e com 14 aninhos, ou seja, jovem como vocês que me assistem, ele aprendeu a amar poesia, com o seu contemporâneo, né, Patativa do Assaré. Depois que uma professora passou um trabalho escolar de pesquisa sobre o grande poeta de cordel, Braulio Bessa entrou em contato com a poesia de Patativa e se tornou um fazedor de poesias, como ele mesmo se define. Por isso até está entre aspas aqui, né, uma fala do próprio autor. O que aprendemos? Lemos e interpretamos trechos de um poema, a estrutura e rimas presentes no texto. Reconhecemos figuras de linguagem como antítese e a metáfora presentes no texto. Neste vídeo falamos sobre poema. Espero que vocês tenham gostado e até breve.